Cá, pastor Anderson. Ainda que esteja andando em dor. Sabe cantar essa, pastor? Sei onde posso te encontrar. Vou entregar para ele no refrão só. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Vocês cantem agora. Jesus, eu creio. Está com o pastor Anderson. Ao milagre, sua glória está. Neste lugar eu sei. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Tudo bem com você? Maravilha? Amém. Eu achei que você não vinha hoje por causa da chuva. Mas você veio, né? Que bom que você veio. Hoje de manhã foi uma luta, irmão. Você acordou aquela chuva de bênção, né? Choveu bem hoje, hein? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se der para melhorar um pouquinho o meu retorno, eu agradeço, tá bom? Hoje à noite, eu queria falar sobre um tema muito importante para nós. Dia 31 agora de outubro, nós celebramos algo muito especial. Você sabe o que é? Halloween, né, irmãos? É isso, né? Dia da Reforma Protestante. Muito bem, é isso mesmo. E, obviamente, você deve ter estudado isso na escola, em história, que um homem, um monge agostiniano chamado Martim Lutero, publicou em 1517, no castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses a respeito da vida cristã, e de certa forma ele estava, entre aspas, protestando aquilo que estava acontecendo, então, no caso, dentro da Igreja Católica. Você sabe que nós tivemos um momento da história com venda de indulgência, salvação, né? As pessoas comprando salvação e achando que através do dinheiro era possível ser salvo. Eu não vou entrar no mérito e no detalhe disso, mas eu queria, aproveitando a ocasião agora do dia 31, que foi na sexta-feira, é isso? Sexta-feira, dia 31, dia 1º foi dia dos homens, dia de todos os santos, né? E no dia 2 agora, dia dos finados, né? Que é o dia de hoje. Eu queria falar um pouco, não sobre os 5 solas, que não é sola de sapato, tá, irmão? Mas os 5 somente, ele dizia, e em síntese, o som vai melhorar, tá, irmãos? Nós estamos ajeitando, compramos esse microfone aqui do SBT agora, ó. Então, o Silvio, né, está em finados agora e passou a bola. Estamos, né? Mas, em síntese daquilo que aconteceu na Reforma, Lutero falou sobre 5 coisas importantes. Ele falou sobre somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. De tudo aquilo que a igreja na época, a religião da época estava falando, ensinando, muitas coisas eram supérfluas, muitas coisas poderiam ser colocadas de lado, muitas coisas nem condiziam com aquilo que a Escritura Sagrada estava dizendo, e com base nisso Lutero chegou e disse, olha, nós precisamos rever algumas coisas, nós precisamos voltar àquilo que é a essência, precisamos reformar algumas coisas, porque, de certa forma, a igreja se perdeu. A igreja perdeu a sua essência. Obviamente que ele não fez isso sozinho. Há muitos movimentos que já vinham antes dele,
falando sobre a necessidade de se santificar, de separar, de preparar a sua vida e voltar-se para o Senhor naquilo que é essencial. E hoje à noite eu queria falar sobre a fé. E o tema desta noite é: cuide da sua fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Veja se ela está bem, olhe para ela. E diga para ela assim: cuide da sua fé, meu irmão. Cuide da sua fé, meu irmão. Olha para o outro lado e diga isso para ele. Ou para ela. Lutero, quando falou sobre reforma, e publicou as suas teses, e falou sobre os 5 solas, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente a Deus glória. Ele está falando daquilo que é a centralidade, aquilo que são os pilares da vida cristã. E hoje à noite eu queria falar sobre a fé. Eu já falei sobre os 5 solas aqui, nos domingos de manhã, acho que foi o ano passado, não me recordo, mas deve estar lá no YouTube da igreja, você pode procurar. E hoje eu queria falar sobre a fé, sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa fé. Agora, você pode dizer assim: o que é fé? A primeira pergunta é esta: o que é fé? Se nós olharmos para o nosso Brasil, se nós olharmos para o nosso país, nós vemos que está impregnado em nossa cultura a questão da fé. Somos um país predominantemente, digamos assim, católico, religioso, né? E é fato que os evangélicos, digamos assim, os protestantes vêm crescido nos últimos tempos, mas nós temos uma matriz de religião muito, uma matriz cristã. E, obviamente, para a maioria das pessoas que você perguntar sobre fé, ela vai dizer que crê em alguma coisa. Ela vai dizer que confia em alguma coisa. Embora pode ser que ela não tenha uma experiência verdadeira com Jesus, pode ser que nem conheça a pessoa de Jesus, não tenha intimidade com Ele, eu quero assim dizer, nós podemos dizer que a maioria das pessoas vai dizer que crê em alguma coisa. Num ser maior, numa divindade, num ser que criou todas as coisas, enfim. Nós vemos que, embora sejamos um país religioso, nós podemos experimentar, sim, o que é fé e ver o que é fé, mas só que muitas vezes esse conceito de fé, ele é um pouco distorcido. Obviamente, se nós queremos saber de fato o que é fé, nós temos que olhar para o quê? Para a palavra, para as Escrituras. E é impossível falarmos de fé se nós não abrirmos um texto que é o fundamento e a base quando nós queremos falar desse assunto. Qual é o texto? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quero pedir lá para você abrir em Hebreus, capítulo 11. Hoje eu me esqueci de trazer as referências para o pessoal da mídia. Vamos ver se eles estão bons no gatilho aí, né? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Achou? A partir do versículo 1. Talvez na sua Bíblia tenha um subtítulo, que são essas palavras em cima desse número maior que é o capítulo. Tem um subtítulo que não faz parte do cânon, mas que foi colocado para facilitar uma divisão de subtópicos e assuntos ali, né? E na minha Bíblia está escrito assim: a natureza da fé. Eu não sei o que está escrito na sua, mas se você provavelmente usa uma versão de João Ferreira de Almeida, está escrito assim: a natureza da fé. E ele começa dizendo assim: ora, achou, irmão? Está comigo? A fé é a certeza de coisas que se esperam
a convicção de fatos que não se veem, ou se não veem. Segura aí, não fecha não. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção, que está sendo projetada, é a prova das coisas que não se veem. A palavra fé, no original, é pistes, diga pistes, que significa convicção, certeza. E a Bíblia vai dizer, ora, a fé é. Ela está afirmando, ela está dizendo que a fé tem esse significado. Qual é o significado? Certeza. Certeza do quê? De coisas que se esperam. Ele diz que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é certeza, a fé é convicção. No campo da fé não existe dúvida, no campo da fé não existe pergunta, será que vai isso acontecer? Será que isso é possível? No campo da fé não existe lugar para titubear, para ficar em cima do muro. A fé é a certeza, a fé é a convicção. Eu creio, eu tenho fé. No campo da fé não existe espaço para dúvida, para incredulidade. Ou é fé, ou não é. Eu me lembro que eu casei em 2005 e nós tivemos o privilégio de passar o nosso lua de mel lá em Gramado, na Serra Gaúcha. Hoje é mais difícil fazer isso, né? Porque com 4 pessoas, então você já faz as contas. Mas na época era só eu e a patroa. Aí eu lembro que na volta nós subimos, embarcamos no avião e começou a cantar aquela música lá, nem sei quem canta, mas andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Falei, o que está acontecendo nesse avião? Por que tem que ter fé aqui? Tem alguma coisa errada? E a música diz isso, que nós devemos andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Na verdade, a fé não falha, amém, querido? Não é que ela não costuma, mas ela não falha de jeito nenhum. Porque a fé é a certeza, é a convicção, é o pistes. Agora, é interessante que o autor aos Hebreus, ele vai falar de algumas coisas importantes aqui. Primeiro, como é que a fé se relaciona? Primeiro, no versículo 2, ele diz aqui, pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho, alcançaram testemunho. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A fé, ela não fica num campo subjetivo. Ela não fica num campo do achismo. A fé não fica no campo apenas das ideias. Ela deve ser trazida. E a fé só é verdadeira quando ela é trazida dentro do contexto da nossa vida. Quando ela gera mudança, quando ela gera transformação. E a Bíblia vai dizer que pela fé, foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Então a fé, ela vai ser trazida dentro da nossa vida e deve gerar em nós um testemunho. Deve gerar em nós algo que está acontecendo, algo que aconteceu e algo que acontecerá. A fé tem relação com o meu testemunho. Eu preciso entender isso. Segunda coisa, está no versículo 3. Ele diz aqui, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A segunda coisa é que a fé tem relação com a criação de todas as coisas. Se você olhar para Gênesis, você vai perceber que lá em Gênesis, no começo de todas as coisas, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Ao contrário do que muitos pensam, de que foi uma explosão que gerou tudo isso aqui, nós cremos. A nossa fé se baseia em um Deus que falou
e as coisas começaram a acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. É Deus falar e as coisas começam a acontecer. É Deus falar e aquilo que está sem forma e vazio começa a ter forma e ficar cheio. Talvez você está aqui hoje à noite sem forma e vazio, você não tem sentido, sua vida está perdida, você não tem direção, mas deixa eu te dizer uma coisa, basta uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, que as coisas começam a mudar. A fé nos leva a crer naquilo que Deus fez e criou. Você foi criado por Deus, Deus gerou você. Não foi um acidente, não foi um incidente, não foi um erro da contagem da tabelinha da sua mãe e do seu pai, falhou, não. Deus tem um projeto com a minha vida e com a sua. Deus tem um propósito, eu fui criado e a minha vida de fé gera isso dentro de mim. A minha fé tem relação com a criação de todas as coisas. A Bíblia vai dizer aqui, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível apareceu daquilo que não era visível. Isto é fé. Terceira coisa, está no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. A fé tem relação com o nível de devoção e entrega de minha vida ao Senhor. Por que Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício? Porque esta oferta, este sacrifício, esta devoção foi gerada na fé. Então, a fé ela tem relação com o nível de devoção e entrega de minha vida ao Senhor. A fé também, no versículo 5, fala aqui que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A fé tem relação com o meu destino. A fé tem relação com a eternidade. Enoque foi tomado pelo Senhor. E se a minha devoção vai oferecer a Deus um sacrifício com intensidade, a minha fé, ela vai me aproximar do Senhor, me levar ao Senhor, para desfrutar de eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa, o céu foi feito para você. A eternidade no céu foi feita para você. O inferno não é para você. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Para nós, o nosso lugar é o céu. O seu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. Então, a fé, ela tem relação, ela se relaciona com o meu destino, com a minha eternidade. E o 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé, ela tem relação com uma vida agradável e aceitável a Deus. Preste atenção, estou apenas na introdução. Sem fé, é possível agradar a Deus, irmãos? Sim ou não? Não, a Bíblia está dizendo que não. Sem fé é impossível. Sem fé, as portas das possibilidades estão totalmente fechadas. Por quê? Deus se agrada daqueles que creem. Não existe relacionamento, não existe intimidade, não existe culto, não existe devoção, não existe entrega, não existe eternidade sem fé. Não existe. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um cara bacana, uma pessoa legal, você pode ser
muito educado, você pode ser uma pessoa maravilhosa no seu trabalho, mas se lhe faltar a fé, lhe falta tudo. Sabe o que é o problema? Muitas vezes queremos comprar as nossas indulgências. Nós queremos comprar as nossas indulgências. Senhor, eu fui um cara bacana, eu sou educado, esse negócio de fé, igreja, sabe? Eu quero viver a minha vida. Mas se eu não tenho fé, eu não tenho nada. A Bíblia vai dizer que tudo que não provém de fé é do maligno. A fé é a essência. E o primeiro passo para eu me relacionar com o Senhor é crer. Eu preciso crer. E a fé, ela gera isso em meu coração. A fé vai me levar a experimentar a comunhão com o Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão lá, naquele lugar horrível, úmido, fedorento, escuro. Depois de apanharem uma quantidade, estavam lá adorando ao Senhor e de repente Deus visita aquela prisão. Deus visita aquele ambiente de condenação. Deus visita aquele ambiente de tristeza para muitos. Mas enquanto Paulo e Silas estavam compreendendo que aquilo que eles estavam vivendo era propósito do Senhor e Deus devia ser glorificado, enquanto eles estavam adorando ao Senhor, a Bíblia diz que de repente o Senhor visitou aquele lugar. Ah, que maravilha, quando em nossas prisões, em nossos lugares escuros, sombrios, quando em nossos temores Deus nos visita. E quando Deus visitou aquela prisão, aquela estrutura foi balançada e abriu-se as cadeias. E o carcereiro foi tomado de pavor e de susto, já ia arrancando logo a sua espada para tirar a sua vida, porque naquela época aqueles carcereiros pagavam com a sua vida a vida dos presos, se acontecesse alguma coisa. E Paulo grita, não precisa fazer mal contra você, nós estamos todos aqui. E aquele homem vem trêmulo diante daquilo que aconteceu e reconhece a vida de fé de Paulo e Silas naquela prisão. E ele chega diante deles e fala, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo que eu tenho que dar? Paulo vai dizer assim, crê no Senhor Jesus. Coloca a sua fé em prática, Paulo diz a ele. Não é apenas crer ou acreditar apenas, mas é crer da maneira certa, ter fé da maneira certa, porque a fé gera frutos em nossa vida. A fé precisa gerar transformação. A fé precisa gerar em nós mudança de realidade, mudança de mentalidade, mudança de postura. Não é apenas um discurso, não é apenas um jeito de falar, um jeito crentez de falar. Não! A fé ela gera em nós vida na morte. A fé gera saúde dentro de nós. A fé gera palavras que abençoam, palavras que edificam. A fé gera transformação. O mundo precisa de pessoas de fé, pessoas que vão transformar, pessoas que vão abalar, pessoas que vão mudar a sociedade em todas as esferas, na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, na política, nos negócios, em todas as esferas. A fé precisa ser colocada em prática através de você, através de mim. É a fé, ela precisa gerar transformação. Agora, qual é a minha percepção daquilo que nós falamos até agora? Como a fé tem afetado a minha vida, no meu testemunho, naquilo que eu creio como Deus criou a todas as coisas, naquilo que é a minha devoção, naquilo que fala da minha eternidade, naquilo que fala sobre o meu agradar a Deus, eu creio. Como está a minha fé? A Bíblia vai dizer que há tamanhos de fé, sabia disso? Por exemplo, eu queria que você abrisse em Romanos, capítulo 12. Está no Novo Testamento, depois do livro de Atos.
Romanos capítulo 12. Achou? Versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está dizendo, olha, irmãos, não pense mais do que é necessário a respeito de si mesmo. Mas ele diz aqui, antes, pense com o quê? Moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Escute, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pastor, não tenho fé, irmão, mentira. A Bíblia está dizendo que Deus repartiu uma medida de fé. Pode ser que você não tenha uma fé do tamanho para necessidade. Tudo bem. Mas falar que você não tem nenhuma fé, a Escritura não está dizendo isso. Deus repartiu, concedeu a cada um uma medida de fé. Perceba que há muitas pessoas que às vezes nem ouviram falar de Jesus, ninguém nunca pregou, mas eles têm dentro de si um temor a Deus, uma reverência, uma devoção, muitas vezes sem conhecer verdadeiramente, mas há no coração deles um temor. Eu creio que isso é fruto daquilo que Deus colocou, dessa medida de fé. Obviamente, se a gente for analisar, precisa ser lapidado, precisa colocar alicerce, fundamento verdadeiro, obviamente. Mas a Bíblia está dizendo, conforme a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Há uma medida. Não é, obviamente, se a gente pegar a palavra pistes, né, e vamos pegar uma medida de comprimento. Se você quer medir, vai construir uma casa, o que você usa? Por exemplo, uma trena, certo? Você quer medir se você vai colocar uma pia na sua casa lá, você vai pegar o quê? Um nível. O seu carro tem um contador de medidas lá, que é o odômetro, tem também o velocímetro, tem lá um marcador de quantos quilômetros você andou com aquele carro, se a gasolina vai dar, o combustível vai dar ou não. Então, não tem um pistômetro, que Deus pega do pistes, né, o pistômetro, e ele coloca debaixo do nosso braço, na nossa boca, como a nossa mãe fazia, né, para medir a nossa fé. Eles vão medir a sua fé. Não tem isso, mas existem alguns sinais. E quando nós olhamos para a Escritura, Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 17, que se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Lá na empresa eu tenho na minha mesa, eu comprei uma vez uma livraria em Campinas, um vidrinho com um grão de mostarda. Irmão, pequenininho um grão de mostarda. Menor que a cabeça de um alfinete. Jesus diz assim, olha, se você tiver uma fé como este grão, alguns vão dizer que não é do tamanho, mas como uma semente, enfim, a fé precisa ser uma semente, e pode ser pequenininha, não tem problema. Mas eu preciso estar atento, por quê? Porque, embora Deus tenha me entregue esta fé, a responsabilidade sobre ela é minha. Eu preciso cuidar dela. Ainda falando sobre tamanho, nesse mesmo capítulo 17 de Mateus, nós vemos que Jesus censura os discípulos. Porque ele disse assim, se você tiver uma fé como esse grão de mostarda, você vai poder pegar e dizer a este monte, sai daqui, lança-te no mar, e assim sucederá.
Não é como aquela senhora que morava à beira-mar, mas... à beira-mar não, mas um lugar de praia. E a sua residência, a janela da cozinha, era bem de frente para o mar, só que tinha um problema ali. Existia uma montanha muito grande que atrapalhava a sua visão. Que se aquela montanha não tivesse ali, a sua casa, a vista da sua cozinha ficaria deslumbrante. E certa vez ela foi na igreja, o pastor disse assim, olha, se você tiver fé, você vai poder dizer ao monte, sai daqui e lança-te no mar. E ela chegou em casa e falou, é hoje. É hoje. Vou dar uma valorizada no meu imóvel, porque essa montanha está atrapalhando, não vai atrapalhar mais. E ela chegou na igreja do culto da noite, cheia do Espírito Santo, chegou lá, abriu a janela, a cortina, falou, monte, eu ouvi hoje na igreja, o pastor disse que se eu tiver fé, eu posso ordenar a você que você se lance no mar. Então eu te ordeno, lança-te no mar. Fechou a janela, fechou a cortina e foi dormir. No outro dia, naquele dia, ela acordou cedo. Ela abriu a cortina e a janela, o que aconteceu? Ela disse, está vendo? Eu sabia, não deu certo. Ou seja, isso não é fé. Ela falou que cria, mas na verdade ela não tinha essa convicção. Não tinha certeza. Exatamente. E Jesus chega para esses homens, para esses discípulos, e censura a pequenez da fé dele. Há também relatos da mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, que Jesus chega para ela e diz assim, grande é a sua fé. Da mesma forma que existe uma fé pequena, que Jesus censura os discípulos, ele também elogia a fé de uma mulher que precisava tanto de um agir de Deus, precisava de uma resposta, precisava de uma intervenção. E Jesus elogia a fé desta mulher, dizendo, mulher, a sua fé é grande, a sua fé é digna de elogio. Há também o pedido dos discípulos. E eles dizem ao Senhor, Senhor, se a nossa fé então é pequena, está lá em Mateus 17, 25. Ele pede, Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe, querido, dia após dia, talvez seja a nossa oração ao Senhor, diante de tantos desafios, tantas dificuldades, tantos problemas que se apresentam a nós, por que não orar pedindo ao Senhor, aumenta-nos a fé? Não se esqueça que a resposta a este pedido pode ser alguns problemas que vão exigir de nós mais confiança, mais convicção, mais entrega, mais devoção. Porque muitas vezes, quando nós pedimos paciência ao Senhor, nós entendemos que nós vamos baixar fazer um download de um arquivo que vai aumentar a nossa paciência, quando na verdade Deus vai dizer assim, olha, eu vou te enviar algumas situações que vão forjar você a ter mais paciência. E talvez na fé, o caminho que Deus usa não é aquilo que nós esperamos, de simplesmente baixar um arquivo com uma capacidade maior de fé, mas o que Deus vai nos fazer e vai nos encaminhar é dizer, meu filho, minha filha, se você quer aumentar a sua fé, a fé que você tem hoje precisa ser colocada à prova. Por que Abraão foi chamado o pai da fé? Porque a sua fé foi provada. Porque a fé dele foi colocada em xeque. Porque Deus pediu a Abraão o que o próprio Deus tinha dado a ele. Vai custar um preço para nós se nós quisermos ter uma fé aprovada. Porque uma fé aprovada é resultado de uma fé provada. Você quer ter uma fé aprovada? Sim ou não? Então precisa ser uma fé aprovada.
Então nós vemos que existe fé pequena, existe fé grande, existe o pedido para aumento da nossa fé, mas há também um alerta da parte do Senhor a nós. Eu queria que você abrisse em 1 de Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira de Timóteo, capítulo 4. Achou? Vamos lá. Versículo 1 de Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Até aqui, segura aberto. Ora, o Espírito afirma expressamente, claramente, sem sombra de dúvida, que nos últimos tempos, quantos creem aqui que nós estamos vivendo os últimos tempos? Sim. Nesses últimos tempos, alguns apostatarão da fé. A Bíblia está dizendo, irmãos, o Espírito Santo está fazendo uma admoestação, uma exortação, de que alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar é apisteme, significa recuar, significa retirar, significa ficar à distância, afastar-se, abandonar, se ausentar. Então ele está dizendo aqui que nos últimos tempos, alguns iriam recuar da fé, iriam se retirar da fé, alguns ficariam à distância da fé, se afastariam da fé, abandonariam e se ausentariam da fé. Isso é um alerta muito severo, e nós devemos ficar atentos a isso. Se nós estamos vivendo os últimos dias, esta palavra é para nós, e a nossa anteninha com... Lembra do Chapolin? Silêncio. Lembra? Minhas anteninhas, lembra disso? A nossa anteninha precisa ficar ligada. Se você é um cara mais do trânsito, então o sinal amarelo precisa estar aceso. E a Bíblia vai dizer que nesses últimos tempos, muitos abandonariam a fé, muitos recuariam. Deixa eu dar um cenário para nós aqui. Nunca os evangélicos cresceram tanto neste país, mas nunca a igreja dos desigrejados cresceu tanto. Não é verdade, pastor? Boom, fez um boom. Nos anos 2000, final dos anos 90, os evangélicos, vem a capa de revista, e um monte de coisa. Mas é assustador o tanto de crente desigrejado, decepcionado com a fé, que não vê necessidade
de estar em aliança ou estar em algum lugar, que desanimou, que parou. É assustador. Quando você vai nos presídios, o tanto de pessoas, a maioria lá com nome bíblico, se você pergunta, a maioria ali filho de crente. Muitos ali já andaram com Jesus. Quantas pessoas hoje vivendo em situação vulnerável, vivendo nas ruas. Direto você vê vídeo nas redes sociais de pessoas que são entrevistadas e as pessoas conhecem profundamente da Bíblia, citam as Escrituras. E eu pergunto, o que é que está acontecendo? A Bíblia dá motivos para isso. Agora, nós não temos que ficar escondendo atrás de, não, isso aí já estava previsto mesmo, não, vai acontecer. Não, irmãos. Nós temos que ficar atentos, porque nós corremos o mesmo risco. E temos que estar em vigilância. E vou te dizer uma coisa, irmão. Nós somos a geração do digital. Nós somos a geração da rapidez, do conforto, da tecnologia, da praticidade. Falei aqui, de vez em quando eu falo aqui no culto da manhã, né, a revolução que foi, por exemplo, o controle remoto, irmão. Antigamente você tinha que levantar do sofá, irmão, para mudar de canal. Mudava o seletor, você lembra disso? VHF e UHF. Tac, 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 tac. Vamos regular a antena. Ô fulano, vira um pouco aí, vira. Vira, mais um pouquinho. Foi muito, muito, volta, 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 volta. Ficar gritando dentro de casa, você lembra disso, irmão? Você escutava uma gritaria do vizinho e falava, estão brigando? Não, estão só regulando a antena, pode ficar em paz. Televisão a cores. Tem uma geração que nem sabe o que é isso. Hoje em dia é foto retrô, vídeo retrô, preto e branco. Antigamente não tinha colorido, não, irmão. Era só preto e branco. O pessoal fala que uma das primeiras televisões que chegou aqui em Montemor foi lá no Bar do Lô. O Zé Urias deve lembrar disso aí, né, Zé? Não vamos falar da sua idade, não, mas o Zé Urias lembra disso aí. Você já assistiu muito lá. Foi uma revolução a televisão aqui na cidade. O pessoal se reunia nas casas para assistir televisão. Não é que nem hoje, cada um tem a sua. Então nós somos essa geração da praticidade. Hoje em dia você não precisa dirigir, o carro estaciona sozinho, irmão. Os barbeirão aí está suave, irmão. Compra um carro desse aí, está suave. Estaciona sozinho, fica lá de bração cruzado. Carro elétrico. Praticidade. Só que, com certeza, irmão, há muita coisa boa. As facilidades de resolver as coisas, a questão de documento, a questão de você se comunicar, você se comunica com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Em questão de segundos, te responde na mesma hora. Quanta facilidade! A facilidade de você propagar a mensagem de Jesus, a palavra de Deus. Hoje você consegue publicar um vídeo no YouTube, por exemplo, e a pessoa que está do outro lado do mundo consegue assistir, ser edificada, ser abençoada. Quantas mensagens você já foi abençoado, já foi edificado, você recebeu por causa desta facilidade, de tanta tecnologia, de tanta praticidade, irmãos, isso é ótimo. Nunca houve na história do ser humano tantas versões das Escrituras. Quantas Bíblias você tem em casa? Eu nem sei mais. Desculpa. Muitas versões, impressa, tem no celular. Quanta facilidade, mas irmãos, eu quero te lembrar uma coisa. No meio do trigo sempre tem joio. E é isso que nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos que da mesma forma que há muita coisa boa e edificante nas redes, nessa facilidade que nós vivemos hoje, há também o que não edifica. E se não está edificando, está destruindo. O joio, sim, está no meio do trigo. Paulo vai dizer, olha,
Eles não apostataram, não negaram, não recuaram, não se afastaram da fé à toa, não. Eles obedeceram a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quantos já se perderam? Quantos já apostataram da fé? Quantos? Quantas pessoas que andavam com Jesus serviam a Deus conosco? Quantos? Eu me lembro que há poucos anos atrás, quando eu era jovem ainda, eu sou jovem, mas há mais tempo, nós recebemos um missionário na igreja, ele começou a pastorear o grupo de jovens, e ele veio enviado de uma missão. E isso gerou no coração dos jovens esse desejo por estudar e por fazer missões. E muitos foram para a cidade grande para estudar, porque queriam ser missionários. E eu enxergava como desejo legítimo do coração deles. Na mesma época também eu senti-me vocacionado, só que eu não fui para longe, eu fui para mais perto. Fiquei aqui em Campinas mesmo. Então ia e voltava, né? E eu vi que muitos amigos que cresceram junto comigo e que tinham no seu coração o desejo de servir a Deus, se perderam no meio da caminhada. Longe de mim julgá-los por qualquer que sejam as coisas que aconteceram. Inúmeras coisas. Mas a essência se perdeu. E às vezes nós achamos que isso está longe de nós, quando na verdade está muito próximo. E se a Bíblia está sinalizando para nós, o Espírito está sinalizando para nós, eu preciso ter atenção. Lá na empresa, nós temos a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aqui na igreja nós temos a CIPA também. Comissão Interna de Prevenção de Apostasia. E nós temos que estar atentos e prevenir isso. Agir com prevenção. Eu preciso cuidar da minha fé para que eu não me torne um apóstata. É duro dizer isso, irmãos. Mas eu preciso tomar cuidado. Porque da mesma forma que essas pessoas, esses irmãos que já experimentaram da fé, viveram com o Senhor, hoje estão afastados, distantes, precisam de ajuda, precisam de cada um de nós. Nós também temos que tomar cuidado para nós não nos afastarmos, não nos retirarmos. E a Bíblia vai dizer nesse mesmo texto, a respeito daquilo que nós podemos chamar dos antídotos para a apostasia. Em tempos em que se fala em metanol, nós temos que falar daquilo que são os antídotos para que a nossa fé não naufrague, não esmoreça, e que nós não venhamos a abandonar a fé. Quais são esses antídotos? O versículo 3 diz que proíbe um casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou. Este é o ensino de demônios, esses são os ensinos dos enganadores. Esses alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, e tem duas palavrinhas aqui, pelos, o quê? Fiéis. Sabe, irmão, o antídoto para que eu não venha apostatar ou negar a fé é manter a fidelidade constante ao Senhor. Eu preciso ser encontrado fiel. Paulo vai dizer a Timóteo que o que se requer de um bom despenseiro, aquele que
que tem sobre a sua vida este tesouro da fé e da graça de Deus, o que se requer dessa pessoa? Que essa pessoa seja encontrada em fidelidade. Eu preciso ser fiel. Fiel ao Senhor. Eu preciso me entregar plenamente. Eu preciso afastar da minha vida tudo aquilo que coloca em xeque a minha fidelidade ao Senhor. Quantas pessoas se perdem na fidelidade? Quantas pessoas estão trocando, pastor Over lembrou aqui hoje de manhã, o seu direito de filho por um prato de comida. Estão negociando a sua fé. Estão negociando o seu testemunho. Eu preciso ser fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus no seu casamento. Seja fiel a Deus nos seus negócios. Seja fiel a Deus no seu trabalho, com seus colegas. Seja fiel. Pague o preço pela fidelidade. Pague o preço por isso. Fidelidade custa caro, irmão. Paulo vai dizer a Timóteo, esses ensinos enganadores aí, eles estão dizendo que alguns alimentos não podem ser consumidos, mas foi Deus que criou, e os fiéis podem sim se alimentar. Os fiéis podem sim experimentar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Seja fiel. A segunda coisa que ele diz aqui, que aquilo que Deus criou será experimentado e vivido pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Deixa eu dizer uma coisa. Qual foi a última vez que você se assentou para estudar as Escrituras? Qual foi a última vez que você na sua casa tirou um tempo, se assentou na mesinha, ou no sofá, ou no espaço que você tem, e disse: Senhor, eu quero aprender a sua palavra? Qual foi a última vez que você frequentou uma escola bíblica? Qual foi a última vez que você frequentou um curso, um simpósio, seja lá o que for, mas que você se assentou para estudar as Escrituras, além dos cultos que você vem aqui? De você ler, meditar, ruminar e dizer: Senhor, eu quero que a sua palavra fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. Se a sua palavra é a verdade, eu quero aprender a verdade. Porque quando você conhece a verdade te liberta e você não é enganado, você não é seduzido, você não é levado ao erro. Sabe qual é o problema dessa geração, irmão? É a geração do fast food, da rapidez, que é tudo para a última hora. Você quer vir aqui e que o pastor pregue uma mensagem boa, você sai daqui animado, até o próximo domingo, porque pode ser que na sexta-feira você está um bagaço, porque você está acostumado a comer um lanche frio toda semana, e Deus está dizendo: eu tenho pão quente todos os dias para a sua vida. Eu tenho um alimento fresco. Eu quero te alimentar. O seu espírito precisa ser colocado em chamas. Perguntaram para um homem de Deus uma vez o que é que ele fazia, que os cultos deles eram, o culto que ele pregava era cheio de gente. Sabe o que é? Ele dizia assim: eu ponho fogo toda semana, todos os dias da semana em minha vida. Sabe o que acontece no domingo? As pessoas vêm me ver queimar aqui na igreja. Sabe qual é o problema, irmão? Nós não estamos dispostos a botar fogo em nossa vida. Nós não estamos dispostos a conhecer a verdade. Eu louvo a Deus, irmão, pelo privilégio que nós temos aqui de ter uma escola bíblica, de ter estudos às terças-feiras. Pastor, não posso vir no domingo, venha na terça. Mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus, para você conhecer a verdade. Para você não ser seduzido por ensino de demônios. Você está abrindo as redes sociais, aquilo que está no seu celular na sua frente, e você está recebendo coisas e mais coisas e mais coisas, e dizendo assim: isso é verdade. Que nem propaganda da Shopee, irmão. Essa é a verdade. Hoje eu estava lá em casa, a Renata começou a dar risada. Falei: o que foi?
Minha mãe mandou aqui, eu não sei o que era, mas ó, ela nem mostrou para mim. Falou, eu falei, o que foi? Minha mãe mandou para comprar da Shopee esse negócio aqui, que certamente era uma enganação total. Sabe aquela tipo corrente que você manda? Mande para 7, senão o bicho vai te pegar. Mais ou menos isso aí. E de repente nós estamos vivendo um cristianismo da Shopee, irmão. Tem coisa boa? Tem. Mas tem enganação também. Então, a Bíblia vai dizer que nós devemos conhecer plenamente a verdade. Não é parcialmente. Você está comigo? Diga glória a Deus. Não é parcialmente, irmão. Conhece plenamente, vai a fundo. Cavuca, como diz o mineiro. Cavuca. Eu não quero que você fique... Não estou dizendo aqui que você tem que ficar um bitolado. Né? Não, irmão. Mas você vai estudar a Escritura. E a palavra, o rema de Deus, vai encher o seu coração e o seu espírito. E quando você ouvir uma abobrinha, você vai falar, opa, tem coisa errada. Outra coisa que ele diz está no versículo 5. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Fala de ações de graças. Mas no versículo 5 ele vai dizer assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. De novo, conhecendo a verdade, a palavra, e ele fala de oração. Oração. Os grandes avivamentos da história foram precedidos por intensos momentos de oração. Eu pergunto a você e a mim, qual é a disposição que nós temos de nos dedicar à oração? Quanto tempo nós nos dedicamos à oração? Há uma música, um corinho antigo que diz assim, sem este poder, não vai, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. E aí diz assim, levanta cedo, vai buscar poder, bem de manhãzinha, sem desfalecer. Cristo nos convida sempre a obedecer. Entra na batalha, Cristo dá poder. Eu preciso entender que se eu quiser ser vacinado contra a apostasia, eu preciso desenvolver fidelidade, eu preciso conhecer plenamente a verdade, eu preciso me dedicar à oração e à palavra. Nós vamos falar aqui de devocional, de ter um tempo para estudar a Escritura, tempo de adoração, tempo de confissão de pecados, tempo de recitar a palavra, tempo de lembrar a palavra durante o dia, tempo de testemunhar, tempo de jejuar. Eu não sei, mas nós precisamos voltar àquilo que é a essência. Se nós formos usar o tema da reforma, talvez eu poderia dizer, será que nós não estamos precisando de uma reforma? Será que nós não estamos caminhando para a apostasia muitas vezes? E para encerrar, eu quero dizer algo muito importante aqui, que está em Hebreus capítulo 10. Algo que é muito importante, que nos ajuda a manter a nossa fé acesa, a mantermos a nossa fé. Hebreus capítulo 10. O autor dos Hebreus, a partir do versículo 24, vai dizer assim, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele diz aqui, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor dos Hebreus está dizendo assim, ó, o dia está chegando. Que dia é esse? O dia que o Senhor vai se manifestar, buscar a sua igreja,
Aquele dia maravilhoso, que vai ser como abrir e piscar de olhos, aquele dia está chegando. E o autor dos Hebreus está dizendo, esse dia está chegando, e por causa que esse dia está chegando, e amanhã estará mais perto do que hoje, eu preciso fazer demonstrações. Eu não posso deixar de congregar, de estar junto. Sabe, irmão, e não existe nada mais desafiador para um cristão do que estar junto com outro cristão. Eu não sei porquê, mas tem horas que é uma dificuldade. Porque é fato, irmão, você não vai com a fuça de todo mundo, vamos combinar, né? Porque tem uns crentes que é legal, mas tem uns que eu vou falar para você, irmão, é crente, mas é xarope. É só pela misericórdia de Deus, irmão. Mas Paulo vai dizer assim, olha, não é porque o irmão é o dedinho do pé que ele é menos importante, ou seja, ele é importante, ele faz parte do corpo. Já viu aqueles dedinhos curtos, irmão? Já viu? Não é porque o irmão é dedinho curto que ele é menos importante, não, ele é importante igual. Não é porque ele é olho que ele é mais importante do que a orelha, não. E talvez você esteja dizendo assim, mas aquele irmão lá, não dá não. Irmão, se fosse fácil, não seria entregue para você e para mim, mas vida em comunidade, vida em igreja não é fácil. Exige de nós. Ser um só corpo exige de nós. E eu sei que você tem vontade às vezes chegar aqui na igreja, entrar, adorar a Deus, receber uma palavra, ser abençoado e às vezes nem falar com ninguém. Tem dia que eu estou assim também, nem fala comigo porque tem dia que você acorda meio enjaulado, né, irmão? Só pela misericórdia de Deus. Normal, você saber que o pastor tem essas crises também, entendeu? A gente não é melhor do que ninguém. Tem dia que a gente acorda azedo, irmão, né? O Espírito Santo vem, né? Tem dia que você tem vontade de responder à altura, mas você pega a bacia, a toalha e vai lavar os pés. É assim, irmão. Porque esse é o desafio de ser igreja. Mas não deixa de congregar, irmão. Não deixa de estar junto. Tem oportunidade, esteja junto. Se você pode vir na escola bíblica, venha. Tem oportunidade, esteja junto. Você pode vir na oração da segunda-feira, venha. No culto de quarta, você venha. Agora, o fato de você estar na igreja todos os dias não significa ser melhor do que outras pessoas. Mas se você tem oportunidade de congregar, congregue. Agora, é só nas atividades públicas da igreja? Não. Quando você está com um irmão, às vezes nem na igreja daqui da igreja, né? Pode ser de outra igreja. Por quê? Porque ele diz aqui que nós precisamos admoestar uns aos outros, considerar uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras, e não deixar de congregar, porque o estar junto é extremamente importante. Eu lembro uma vez que o pastor Otávio pregou na igreja sobre a importância da comunhão. E eu lembro que ele teve a ideia de levar um braseiro lá na igreja. E eu fui o ajudante dele. E no começo da mensagem ele levou um braseiro, assim, uma forma, não me lembro onde era, e estava lá, incandescente. E eu ajudei ele, a gente pegou um carvão e colocou do lado. E ele foi ministrando sobre a importância de estar junto, de estar em comunhão. E quando chegou o final da mensagem, ainda aquele braseiro estava incandescente, aquele carvão que estava separado, estava lá quase em cinza já. A gente precisa estar junto, irmão, né? A gente precisa estar em comunhão, porque quando a gente está em comunhão, a gente aquece um ao outro, a gente estimula, a gente diz, não, irmão, você está por essa luta aí, eu já passei por isso, você vai passar também, vai vencer em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Porque quando a gente está com a nossa fé não tão inflamada assim, vem outro irmão e estimula a gente.
quando a gente canta aquela música, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aí tem um refrão que fala assim, a gente canta assim, ó. Eu preciso de ti, querido. É fato, irmão, é verdade que Jesus é nosso irmão. Mas isso nós temos que olhar olhando para o nosso irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Ele tem vontade de pegar o pescocinho dele, mas está dizendo, está sendo falso? Não, irmão. Eu estou amando da mesma forma que Jesus me ama, porque Jesus às vezes tem vontade de pegar a gente pelo pescoço também. Não deixar de congregar. É nesse ambiente que a nossa fé não esmorece, que a nossa fé permanece acesa, porque é nesse ambiente que a gente pede ajuda, a gente pede socorro. Irmão, ora por mim, eu preciso de oração, não está fácil. É nesse ambiente que a gente chora. E aí, quero encerrar dizendo da importância da vida da igreja, de amar uns aos outros, de edificar uns aos outros, de abençoar uns aos outros que a Bíblia fala. Há inúmeros textos nas Escrituras do Novo Testamento que falam do uns aos outros. Estude isso depois. A importância desse uns aos outros. Eu preciso disso. Você precisa disso. Mas eu queria fazer um alerta aqui com aquilo que nós ouvimos. Cuidado, o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós ouvimos. Por quê? Entenda o que eu quero dizer, a comparação que eu vou fazer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Da palavra de Deus. Então, vamos dizer assim, se a fé, a convicção vem pelo ouvir, obviamente que a fé genuína é o ouvir da palavra de Deus, mas a convicção, ela pode ser gerada em nós através de uma mentira, irmão, por aquilo que eu ouço. De tanto ouvir uma mentira, seguidas vezes, pode se tornar uma pseudo-verdade. Você quer ver uma coisa? Algumas coisas no seio da igreja, na realidade da igreja, 20, 30 anos atrás, era inadmissível. Não se tolerava. Hoje, nós até temos igreja com isso. Percebe? De tanto uma mentira ser falada, não, é isso. Nós nunca vamos deixar de amar, essa é a verdade. Nós nunca vamos rejeitar ninguém, essa é a verdade. Mas a verdade será sempre anunciada. E a verdade sempre será verdade. Então tem que tomar cuidado com aquilo que eu ouço, para não tornar uma convicção dentro de mim. E aí pode ser tarde demais. Tem que passar pelo crivo, o crivo das Escrituras. Pastor, não sei se é fato, se não é, eu estou em dúvida. Converse com alguém experiente, fale com algum líder, fale com algum pastor. Não tive resposta ainda, vamos procurar ajuda, vamos procurar um conselho, um consenso de pessoas sábias, vamos resolver. Agora, o que eu não posso é tolerar uma mentira com cara de verdade. E com a facilidade que nós temos ao acesso à informação, acesso a tantas coisas boas, a tanto trigo bom, vamos combinar, eu não posso ignorar o fato de que pode vir joio no meio. E eu tenho que separar, porque são coisas muito parecidas. O joio do trigo. E só o tempo vai dizer muitas vezes. Uma concessão aqui, uma concessão ali. A Bíblia vai dizer que as pequenas raposinhas é que destroem toda a plantação. E nós temos que estar atentos.
todos os dias. Em nome de Jesus. Vocês me amam? Amém? Então coloque-se em pé, por favor. Cuide da sua fé. A Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E nós temos que fortalecer a nossa fé. Olha, deixa eu te dizer algo aqui. Eu estava lendo em Apocalipse. Isso é tão importante. Eu não vou ler tudo, mas só os versículos que dizem respeito. Quando o Senhor pede para João escrever as cartas Apocalipse, ele diz assim, olha, para Pérgamo diz assim, a igreja de Pérgamo, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja de Tiatira, ele diz assim, então somente conservai o que tendes até que eu venha. A igreja de Sardes, ele diz, lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. A igreja de Filadélfia, ele disse, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, precisamos guardar o que nós temos recebido. Cuidar daquilo, irmão. Que privilégio você tem de estar aqui hoje à noite, celebrando, cultuando ao Senhor. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Talvez você está aqui hoje à noite dizendo, Senhor, eu estou um bagaço. Eu estou em frangalhos, eu estou detonado. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor pode restaurar todas as coisas. Talvez você está aqui hoje à noite dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Diz que eu estou vivendo essa situação, esse problema, eu não aguento mais, não vejo saída, não vejo solução. Aumenta a minha fé. Deus pode responder hoje à noite. Esta oportunidade que você tem, como está a sua fé? Pastor, ajuda. Eu preciso que orem por mim. Eu preciso que alguém ajude a cuidar da minha fé. Eu estou quase me afastando. Eu estou quase saindo fora. Eu não aguento mais. Para mim esse negócio não é para mim. Não. Talvez você tenha que sair do seu lugar hoje à noite e vir à frente. Nós queremos orar com você neste lugar. Enquanto nós cantamos. Não saia com a sua fé abalada deste lugar hoje à noite. Sai deste lugar hoje à noite com convicção. Com certeza. Em nome de Jesus. Se você quer uma oração, sai do seu lugar e vem à frente enquanto nós cantamos.